Fala pessoal, Fábio Yamaguchi aqui do canal Mentoria Japão. Finalmente vamos aqui passar o setup desse livro aqui que nós temos estudado, não terminamos ainda, mas como eu prometi, hoje então vamos para o gráfico, ok? Eu vou passar o passo a passo do setup do autor. Se você não sabe ainda como ele pensava, como esse setup, você vai ver agora, mas vai ficar incompleto. Por isso, você assista as aulas, ok? Que eu tenho colocado na mentoria, para você entender um pouco melhor, mais a fundo, ok? E por coincidência eu achei aqui num dos ativos que ele operava, que era soja, né? Grãos de soja, o setup dele quase que já, né? Dando o gatilho de entrada. Então eu quero que você fique comigo até o final, ok? E já aproveita agora, você não vai perder tempo nenhum. Já se inscreve no canal, dá um like, compartilha, comente, ok? Faça tudo aquilo que é importante para o canal crescer, porque eu conto com a sua ajuda. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Como se dizem, estamos aqui no gráfico de grãos de soja, no gráfico no time frame diário, porque eu acredito que como ele era um trader de ações, ele não era investidor, mas ele usava gráficos longos, de tempos longos, porque ele diz que os grandes movimentos, né, o dinheiro grande está nos grandes movimentos, né? Então eu já separei aqui no diário, até porque tem o setup. Então olhando aqui, a gente já consegue achar aqui uma região aqui de acumulação, como ele falava, quando o mercado não vai para lugar nenhum, e formando um suporte que aqui já considera ele tem um suporte forte e uma resistência fraca aqui, certo? Então vamos desde o início. O que ele dizia nas aulas que a gente assistiu? Ele dizia que ele sempre comprava ou vendia quando rompia uma resistência fraca ou um suporte fraco. E em relação ao stop loss, não era ele, mas eu creio que ele se baseava nessa pessoa, que era a lei do 1%. Ele não perdia mais do que 1%, né? Então, eu creio que era assim também. Mas eu vou colocar no caso aqui, como não estamos trabalhando com valores, se fosse stop técnico, né? Stop loss técnico, onde ficaria? Então, vamos aqui dar uma diminuída no gráfico, para acharmos aqui os suportes e as resistências. Então, a gente já pode ver aqui que era uma tendência de queda, certo? E aí agora parece que ele está começando uma tendência de alta. Mas ele não operava linha de tendência. Nós poderíamos marcar aqui, ó, que tentou romper uma vez e não foi um rompimento falso. Agora ele rompeu aqui, mas está segurando aqui, né? Fez aqui um suporte bem na linha de tendência de baixa. Não, é isso. Só que ele não operava isso. Então, é só para seu conhecimento, porque eu quero que você coloque nos comentários o que você quer aprender, que tipo de operação, tudo que você quer saber sobre operar, né? Mande para mim nos comentários e a gente vai estar compartilhando com você aquilo que nós sabemos, o nosso conhecimento. Então vamos aqui já marcar aqui uma região de preço, um suporte importante, que é esse aqui. Vamos colocar até o presente data, né? Eu considero aqui o suporte forte, porque você vê que ele veio muitas vezes aqui, depois eu vou aumentar o tamanho do gráfico, e subiu. Depois, você vê essas regiões aqui, que passou um pouquinho, pode ser uma manipulação, pode ser que vieram buscar aqui os stop loss, certo? E depois voltaram, vieram buscar a liquidez, né? O dinheiro aqui do stop loss. Aí a gente já encontra aqui um suporte forte, né? Interessante aqui. E também foi rompido. Então vamos colocá-lo aqui. Certo? Sempre uma região de preço, certo? Não é exata, é uma região de preço. Depois nós encontramos aqui mais aqui uma região aqui interessante. Você vê que aqui era suporte. Nessa região aqui ele já virou resistência e virou suporte de novo. Então vamos marcá-lo. Lembra quando eu disse que já estava considerando aqui um suporte forte? Pois é. Né? E aí agora a gente vai encontrar aqui mais um outro. Agora nós vamos encontrar uma resistência forte. Vamos considerar aqui, porque está mais atual. Poderia pegar desde aqui, mas vamos fazer aqui então, desde aquela data ali. Essa região de preço aqui.
certo? Que aqui foi ainda em maio de 2024, certo? Agora vamos aumentar um pouco o gráfico para a gente encontrar as resistências mais fracas, né? Aqui vamos aumentar um pouquinho o tamanho, aqui, né? Aqui a gente já encontra uma resistência fraca. Você vê que ele vem nessa região aqui, volta, né? Ele trava um pouquinho nessa região, aí vira suporte, depois ele desce, aí ele vira uma resistência novamente. Então vamos agora colocar com linha aqui a resistência mais fraca desse tempo aqui. Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, certo? Para a gente vir nos tempos atuais. Vamos crescer mais um pouco o gráfico, já temos aqui as nossos suportes e resistências, nossas regiões importantes e relevantes de preço. Veja que, por que eu marquei essa região aqui mais fraca? Porque aqui estava assim, ó. Aqui tá bom. Estava assim nessa época aqui, em 2020, outubro de 2025, certo? Aqui era a resistência mais forte, aqui era a resistência mais fraca. Nessa situação aqui, porque aqui estava sendo suporte, e aqui o suporte mais forte. O que ele fala no livro? Ele fala que quando rompe a resistência ou suporte mais fraco, ele entra ou com compra ou com venda, mas lembrando que ele acompanhava o mercado num todo, ele não era só grafista, até porque não tinha gráficos no tempo dele, ele usava as fitas, mas ele entendia muito bem da parte macroeconômica e ele gostava de se especializar naquilo que ele operava. E no livro ele diz que ele gostava não só de operar ações, mas ele gostava de operar commodities e ele estudava fundo, profundo sobre o que ele operava, no caso milho, soja e por aí vai, que eu não me lembro tudo agora. Então você vê que se a gente for aqui avançando aqui, ó, bom, vocês guardem essa região, vamos crescer o gráfico aqui, vamos puxar um pouquinho aqui, cresceu demais. Onde nós estávamos? Nós estávamos, creio que era por aqui, né? Então a gente vê que quando rompeu essa resistência mais fraca, ele provavelmente entrou com a sua compra. E você vê que ele sofreu um pouquinho, porque voltou, mas aqui voltou a formar um suporte fraco, certo? Até que, se aqui estava o suporte a resistência mais forte, eu acredito que nesse sinal aqui ele teria saído, teria dado gain. Então você vê que estava num suporte forte, foi subindo, quando rompeu esse aqui nessa região aqui, essa resistência mais fraca, ele entrou, sofreu um pouquinho e deu gain aqui. Aonde estaria o stop loss dele quando ele entrou bem aqui? Bom, a primeira região de técnica seria aqui nessa região, mas o correto seria aqui estaria protegido. Nesse caso, você pode estar pensando, e o ratio, e o risco-retorno, e o payoff? Não se enquadraria, né? Porque seria muito curto, né? Seria, então, bem dizer, ele daria 1 de gain para 3 de loss, né? Mas vai de acordo com como você opera. Mas, pelo que eu entendi pelo livro, ele chegou a quebrar muitas vezes, a ganhar muitas vezes. Então, acho que ele chegou a um nível de perder no máximo 1%. Se revertesse, ele já, como a gente viu na aula passada, ele fechava a operação e entrava a favor da tendência, né? Então, aqui você vê que ele daria um gain aqui. Indo mais para frente, vamos aqui adiantando, você vê que aí o mercado começou a ficar lateral de novo, sem os tubarões, sem os grandes players operar, então quer dizer, ele não entrava. Aí nesse caso aqui, ó, você vê que deu uma venda aqui, ó. Deu uma venda aqui. Ele entraria aqui também, rompeu esse suporte mais fraco, né? E agora a minha dúvida é até onde ele iria. Talvez, pela experiência dele, eu creio que ele sairia nesse marubuzo aqui, nesse candle aqui, para segurar o seu lucro. Ele não seguraria até o final. Mas isso também depende do que estava acontecendo no mundo na época, no caso agora, o que estava acontecendo com esse ativo.
E a gente vai, não sei se deu para entender, rompeu aqui, ó, mais uma vez o setup dele, resistência forte, suporte fraco, suporte forte. Rompeu o suporte fraco, ele estaria entrando, ok? Provavelmente eu creio que ele ia deixar alguém dele por aqui, nessa região aqui, onde está essa linha cruzada, né? Mas eu creio que se ele observando de acordo com a parte macroeconômica, ele visse que a situação ia reverter, ele sairia nessa situação aqui, desse candle aqui. Vou deixar marcado aqui, certo? E aí a gente vai indo. Olha só, se ele é aí que está a grande questão. Ele daria gain cheio. Vamos, eu tô com minha imagem aqui, acho que está tampando. Veja que no momento que ele entrou aqui, de acordo com as notícias, ele iria manter a sua posição, ele iria dar gain cheio aqui. Eu não estou considerando nada disso porque eu estou explicando a operação, como ele operava, né? Mas como eu disse, dependendo da situação, ele sairia aqui. Mas também dependendo das notícias macroeconômicas, de todo o conhecimento do que estava acontecendo, ele poderia deixar até o gain dele, que seria aqui, né? Então ele já estaria dando mais um segundo gain, né, nessa técnica dele. E aí a gente vê que depois daqui ele não comprava. Ele diz no livro que muitas pessoas perdem milhões de dólares querendo comprar barato e vender caro, né? E eu creio que ele não faria a operação aqui, pelo que ele escreve no livro, porque ele fala sempre da resistência e do suporte mais fraco e não da resistência ou do suporte mais forte, né? Tradicional como operamos hoje, né? Então, aí a gente vai indo. Então você vê que começa a subir e para bem na resistência mais fraca. Então quer dizer, ele estaria esperando aqui. Ele poderia, vamos adiantar aqui um pouquinho. Ele poderia, quando bateu aqui, segurou, entrar aqui. Depende, porque você vê que ele já não está em tendência, né? Na tendência geral era tendência de baixa, mas ele está meio que lateral aqui. E ele dizia que quando os tubarões, né, os grandes players não estavam no mercado, ele também não entrava, né? Então eu não posso afirmar que ele entrava aqui, mas aqui seria o setup dele, sim. O gain dele perto do suporte mais forte. Se foi, não dá para saber, né? E se você olhar já aqui no cantinho aqui, já tinha dado de novo o setup dele, vem rompendo a resistência mais fraca. Vamos até lá. E olha que ele teria dado um gain cheio aqui. Se você prestar atenção aqui, eu acho que o cafuncho me pegou. Deixa eu tomar um pouquinho de chá para ajudar minha garganta. Se você perceber aqui, rompeu a resistência mais fraca e com um gap. Yamaguchi, o que é gap? Gap é quando tem esse espaço vazio aqui, ó, que, né, tá um espaço aberto aqui, não tem candle aqui, então esse espaço aberto é um gap. Abriu com gap, então ele compraria aqui. Mas já não está perto da resistência? O que ele fala no livro? Você prefere ter um lucro pequeno garantido ou ter um lucro, ou ficar à mercê, vamos dizer assim, da esperança de ter um lucro grande e levar um grande prejuízo, né? Então, ele estaria entrando aqui, estaria dando gain aqui, certo? E aí depois rompeu esse suporte, essa resistência mais forte, apagou tudo. Vamos ter que marcar. Bom, estava mais ou menos por aqui. Vou marcar com linha. E mais ou menos. Não, acho que eu vou ter que refazer aqui. Vamos refazer de novo, assim vocês aprendem, certo? Suporte mais forte. Vamos colocar aqui. Isso aqui que vai ser preciso. Certo? Resistência mais forte. Certo? Encontramos aqui, ó, um suporte mais forte também. Bom, aqui esse suporte porque passou e está caindo de volta, né? A gente pode pegar desde aqui, ó. Certo? Certo? Aqui ele tinha dado aquele gain,
rompeu esse suporte mais forte. Vamos ver se ele faria alguma coisa. A gente achou também aqui uma região de resistência mais forte aqui, né? Que na verdade a gente tinha marcado desde aqui de cima uma região de preço, né? Bem forte aqui, né? Mas pensando na atualidade aqui seria bem nessa região mesmo, o último pico que deu aqui, né? E encontramos uma resistência mais fraca aqui. Mas a gente vai marcando direitinho. A gente tinha encontrado uma aqui também, e a gente fez a explicação do setup dele. Vamos voltar então ao tamanho normal, certo? Vamos voltar aqui, sim, isso aqui. Tá certo, então a gente viu, a gente estava no gap. Cadê o gap que ele tinha dado gain? Aqui, certo? Deu gain aqui, aí começou a acumular aqui, né? E aqui aqui seria uma resistência forte, então ele não entraria nessa venda aqui, provavelmente não. Esse suporte aqui acabou ficando um suporte mais fraco, porque tem a outra região aqui embaixo, e ainda tem essa aqui que formou aqui, né? Mas ele não sabia, ele estaria aqui, ó. Deixa eu tomar cuidado agora. Ele estaria aqui, então para ele, aqui seria um suporte fraco, aqui é uma região de fechamento de gap, aqui não é suporte, não é nada. Então a região de suporte forte é aqui, eu estou fazendo com o dedo. Aqui, nessa região aqui, seria o suporte mais fraco. Aqui onde está essa linha, onde tem o gap, não seria nada. E aqui nessa região, o suporte mais forte. Então o que aconteceu aqui, onde eu parei? Rompeu o suporte mais fraco. Mas para aqueles mais detalhistas, rompeu com uma rejeição aqui. E aí, ele entraria, não entraria? Confesso que eu não sei. Eu não opero esse setup, né? Então não posso responder também o que eu faria. Então vamos continuar olhando aqui o que aconteceu. Agora aqui eu creio que ele entraria. Ok? Porque aqui fez um pullback na resistência mais fraca. E aí, com o Marubozu, eu creio que ele entraria. Aonde estaria o alvo dele? Bom, aí fica a questão. Seria aqui no fechamento do gap? Seria aqui embaixo? Vamos ver então o que aconteceria. Onde você colocaria? Pensa aí, você colocaria aqui na região do gap, do preço do gap, ou aqui no suporte mais forte? Vamos ver o que aconteceu aqui. Se fosse no gap, você já teria dado gain. Certo? E aí ele ficou segurando nessa região. Você vê que, olha, começou a formar outro. Ó, aí já ficou difícil, né? Aonde estaria o stop loss deles? Bom, tem a regra do 1%, mas se você tivesse entrado aqui e você fosse colocar um stop loss técnico, você ia colocar acima dessa rejeição aqui, acima desse topo aqui, tá certo? Só que aí fica aquela coisa, não tem risco retorno bom, eu não medi aqui para ver se ia dar 1 para 2, 2 para 1, como que seria, ok? Mas estaria bem longe o stop loss, né? Não seria nesse topo aqui, seria nesse stop loss técnico, né? Então tá, se fosse na região do gap, teria dado gain tranquilo, sem sofrer. Mas se fosse na região do suporte mais forte, talvez seria loss. E deixa eu falar aqui uma opinião minha que me veio à cabeça agora. Por via das dúvidas, ele diz assim, muitas vezes, em a gente encontrar a probabilidade do inevitável, que vai acontecer, né? Então, uma das coisas que a gente sabe, quando forma um gap, é que ele fecha depois, certo? Então, se ele fecha depois, seja na venda, ou seja na compra, então seria uma região boa de se colocar o stop gain, né? Na região do gap, né? Seria aquilo que ele fala assim, de prever, né, a probabilidade alta, forte, que é o inevitável que vai acontecer, né? Então a gente já vê que começou a mudar a situação aqui nesse cenário aqui. E agora, você vê que rompeu, e aqui seria, mais uma vez usando o dedo, aqui seria essa região aqui, a resistência mais fraca. Aonde ele entraria? Vocês já entenderam, ele entraria aqui. E aonde que ele colocaria o seu stop gain?
ele colocaria nessa região aqui e ele teria dado gain, né? E também porque ele não era um operador de swing, ele disse que pelo que eu entendi, ele era day trader mesmo, position trade menos ainda, né? Talvez algumas operações dele parece que duravam um pouco mais, mas ele dava um jeito de terminar logo com elas, né? Então vamos continuando aqui, né? Já deu para entender como que ele operava. Chegou aqui, ó, uma resistência mais forte, foi indo, rompeu, ele não entraria assim, não era o setup dele, certo? E foi indo. Aqui, ó, a gente já tinha marcado para trás. Lembra? Sempre que a gente quiser saber uma região de suporte, resistência forte ou suporte, resistência mais fraca, a gente tem que diminuir o gráfico, como a gente fez. E aí aqui a gente viu que rompeu aqui, ó, né? E aí, olha onde que estaria alguém dele, nessa região aqui. Então a gente já sabe que ele deu alguém. Fica aquela coisa que ele fala no livro, que foram falar para ele, nossa, mas você não está comprando o cara demais, né? E ele dá aquela resposta que a gente comentou agora há pouco, né? Que ele prefere ter um ganho garantido pequeno do que ficar na esperança e ter um prejuízo grande, né? Então ele traria aqui, ó, vou usar essa setinha aqui, aqui, e ele daria gain aqui. E a gente vai ver que ele deu gain aqui, nesse aqui, nesse aqui, né? Essa era a forma que ele operava. E como ele operava com milhões, que hoje seriam bilhões, então ele ganhava muito dinheiro com isso, né? Por isso que ele é um trader muito conhecido e o livro dele é muito estudado. Ele operava pesado, tanto é que ele fala que quebrou muitas vezes, ganhou muitas vezes, mas a experiência dele, ele coloca no livro 30 anos de experiência, né? Tenho certeza que ele morreu muito lucrativo, né? Então vamos continuando aqui o nosso gráfico. Agora chegamos nos dias atuais aqui, ó. Parou aqui, vamos colocar aqui. Veja bem, essa é uma região que eu queria falar hoje, né? Porque, veja bem, eu vou acompanhar aqui com vocês e toda semana eu vou postar, nem que for só para falar, olha o que formou. Veja bem, lembra que a gente já marcou a resistência forte, que já até deu um gain. A gente já marcou suporte forte. Esse a gente pode ver que lá atrás também foi suporte e agora está se tornando um suporte forte também, tá certo? Que a gente pode até ajustar, pode trazer ele para cá, mas deixa ele aqui mesmo. Né? Aqui, esse aqui, né? Esse aqui já se tornou no caso, se ele descer um suporte mais fraco. Esse aqui também, né? Só não está pontilhado. Então, eu quero destacar essa região aqui. Olha. Que começou, tá aqui desde o dia 17 de março desse ano. E hoje nós estamos aqui, pelo menos no Japão, hoje é dia 22, certo? Então, você vê que nessa região aqui formou o setup dele. Aqui é um suporte forte, aqui é uma resistência forte, certo? E aqui é uma resistência fraca. Então, o que a gente vai acompanhar aqui? Para onde que vai esse mercado? Se a gente analisar, o mercado está em tendência de alta. E lembra que ele era um operador de tendência? A gente vê que o mercado está subindo, certo? Às vezes a gente diminui demais e fala, não, mas ele estava numa tendência de baixa, olha aqui a LTB, né? Os topos descendentes, né? Só que ficou muito para trás. As coisas mudam, né? De meses para meses, né? Então, aqui, você vê que ele desceu aqui, ó, ele já começou a acumular aqui, começou a subir aqui, ele está formando aqui uma tendência de alta. Fundos ascendentes. Tá certo? E topos ascendentes também. Ele está fazendo até um canal bonito. Olha aí, você quer aprender canal? Olha aí. Manda seus comentários. A gente ensina a operar através dos canais, né? De linha de LTB, LTA, né? De linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. Certo? Mas agora, se a gente for adiantando, se a gente olhar desde aqui, ó, aqui era dia 14 de outubro de 2025, ó, ele subiu, corrigiu, subiu, e isso se não for as ondas de Elliott, né? Que eu vou aqui passar para vocês aqui, ó. Onda 1, aí onda 2, aí onda 3, será que é onda 4 aqui, né? Pode ser, né? Mas esse não é o que ele operava, vamos ao que ele operava, certo? Então está aqui,
Esse é o setup deles. Vocês já devem ter entendido. Então, se romper aqui com o candle de compra, né, sem que não deixe dúvidas, ele entraria para comprar aonde? Nós já sabemos, nessa região aqui de rompimento, e o gain dele estaria aqui antes da resistência forte. Deu para entender? Esse é o setup do livro, né? Reminiscências de um especulador financeiro. Estou trazendo aqui, não sei se eu sou o primeiro ou não, mas eu creio que eu sou o primeiro a estar aqui compartilhando esse setup. Quero pedir para você mais uma vez que ficou comigo aqui até o final, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe, envie seus comentários, diga aquilo que você quer aprender, qual setup que você quer operar, se você quer que eu analise algum ativo, se você quer esclarecer dúvidas, o meu canal é para isso. Mas nunca se esqueça que todo aquele material que eu coloquei antes de entrar aqui em compartilhamento e compartilhar o gráfico é mais importante do que o gráfico, porque o trader ele exige muito do emocional e da experiência. Eu não sou tão experiente como o autor, 30 anos de trader, mas eu posso compartilhar aquilo que eu aprendi, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, desse setup do livro. Que Deus nos abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo, seja com gráfico ou não, tamo junto, tchau.